Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Raiz do Valor. Eu sou o Felipe, o fundador desse canal, e hoje a gente vai ver como existe uma tendência de aumento nos programas de recompra das ações das empresas listadas em bolsa, e uma das consequências, além do valor de mercado das empresas no atual patamar, que as empresas ainda consideram como valores bastante atrativos para esses programas de recompra, a gente também tem a nova tributação sobre os dividendos como um impulsionador desse fato. Isso porque, uma vez que os controladores dessas empresas que possuem participações significativas terão a retenção na fonte sobre os dividendos pagos acima de 50 mil por mês, existe uma tendência natural para que essas empresas optem por outras formas de remuneração dos acionistas, e uma dessas formas bastante reconhecida é a recompra de ações. A gente vê nessa matéria aqui da Infomoney de 27 de novembro de 2025 que na época havia 128 programas de recompra em aberto, o que representava mais de um terço das grandes empresas listadas na bolsa. E a gente vai ver aqui que a matéria começa destacando que os programas de recompras de ações por empresas da B3 estão nos maiores níveis da história, o que poderia ser um sinal de oportunidade, indicando uma possível alta em breve nas cotações. E esse dado tem um valor significativo para o mercado, porque uma vez que uma empresa aprova o programa de recompra, a gente está falando de insiders que com certeza têm mais informação do que todos os outros agentes do mercado e que por isso acreditam que a empresa está abaixo do seu valor justo, o que recompensaria um investimento na recompra das próprias ações em detrimento a investimentos em outros projetos. Além disso, essa mesma reportagem destaca que em outros períodos de um valuation mais fraco também se repetiu o grande volume de recompra de ações. Então, foi assim que em 2008 aconteceu na crise subprime, assim como na crise das commodities em 2015 e ainda na recuperação da pandemia no ano de 2021. A reportagem também destaca que todos os anos seguintes a esses programas de recompra, o Ibovespa subiu fortemente, ou seja, no ano de 2009 teve uma alta de quase 83%, no ano de 2016 uma alta de quase 40%, e no próprio ano de 2021 o Ibovespa subiu mais de 22%. Então, se a gente considerar que grande parte dos anúncios de recompra das ações atuais aconteceram no ano de 2024, a gente já pode considerar também que essa verdade se repetiu, já que o Ibovespa subiu significativamente no ano de 2025. E como eu falei no começo do vídeo, essa é uma tendência que tende a se fortificar ainda mais com a tributação dos dividendos. É importante a gente destacar aqui que essa tributação não afeta os investidores através de fundos de investimentos que têm uma relevância forte no mercado, e não afeta também a maioria dos investidores pessoa física, uma vez que são poucos os que têm rendimentos vindo dos dividendos dessas empresas investidas através da bolsa superiores a 50 mil por mês, pelo menos vindo de uma mesma empresa, que é o que rege a tributação para haver a retenção dos 10%. No entanto, os controladores e administradores das companhias listadas possuem participações bem mais significativas e, no final das contas, são eles quem têm o peso mais relevante na decisão da forma como vai ser remunerado o acionista. E considerando isso, é uma tendência que a gente veja que não só por conta do valuation enfraquecido, mais barato das empresas listadas, mas também por conta da tributação dos dividendos, como uma consequência direta dessa nova tributação, os programas de recompras ganhem força nos próximos períodos. E uma vez que uma empresa recompra as suas ações, ela pode lucrar e remunerar o seu acionista de duas formas. Uma é através das revendas no futuro. Então, se uma empresa está recomprando, é porque ela vê as suas ações como o melhor investimento para aquele caixa que ela tem disponível. Ela pode comprar um valuation mais barato na cotação atual e, uma vez que o valor dessa ação se aproximar do valor justo, ela vender e lucrar com um ganho de mercado. Essa é uma das possibilidades, e uma vez que a empresa teve o ganho de mercado, o seu lucro também aumenta, o que vai aumentar também o lucro por ação. A segunda forma é através do cancelamento dessas ações, o que faz com que o acionista aumente a sua participação no quadro societário da empresa. A gente já vai ver esse exemplo na prática no próximo slide, como a distribuição de dividendos versus a recompra de ações acaba sendo um benefício bastante parecido para os investidores de longo prazo. E aí, os programas de recompra, eles acabam sendo fruto do excesso de capital que a empresa possui e oferecem hoje uma melhor eficiência tributária, principalmente voltado para os grandes investidores
e conseguem evitar dessa forma a tributação dos dividendos. A recompra de ações também é um sinal de subavaliação vindo direto da administração da empresa. É um forte sinal para o mercado de que a empresa considera que as cotações estão abaixo do valor justo e, além disso, transmitem uma confiança da administração em criar valor para o acionista e para a própria empresa, considerando o valor de mercado atual. Ou seja, é uma confiança no futuro do negócio sendo demonstrada pelos seus próprios administradores. Do lado negativo, a gente tem a redução da liquidez das ações dessa companhia, e isso se aplica principalmente àquelas que possuem menores volumes negociados diariamente, e isso pode, a longo prazo, criar dificuldades para um investidor pessoa física. Uma vez que você tem uma redução da liquidez, você pode ter uma maior dificuldade em se desfazer daquelas posições investidas, e a empresa também tem que atender à quantidade mínima do free float, o que significa dizer que as empresas possuem um limite nas recompras de ações. Atualmente, para os níveis diferenciados de governança corporativa da B3, o mínimo de free float aceito é de 25%, então a empresa não poderia ultrapassar as recompras das suas ações se o seu free float ficasse menor do que esse patamar. Além disso, também no longo prazo a gente vai ter uma diminuição do volume negociado, que pode desenquadrar a empresa de alguns índices que exigem um volume mínimo, ou mesmo torná-la inadequada para o investimento de determinados fundos que possuem um capacity elevado. E aqui é uma consequência mais direta para o investidor pessoa física, que deixa de ter a liberdade de escolha de onde vai aportar aqueles dividendos. A gente sabe que na prática diversos investidores pegam os dividendos para realocar em outras empresas, as quais eles consideram mais subavaliadas, e essa liberdade de escolha ela deixa de existir, uma vez que a empresa não mais passa esse caixa direto para o bolso do investidor e as recompras de ações ocorrem de uma maneira direta. Então vamos imaginar esse caso fictício aqui de uma empresa chamada ABCD, que possui exatamente 100 ações, e um investidor X que possui uma ação dessa empresa. Então esse investidor tem essa participação de uma ação correspondente a 1% do capital da empresa, e essa empresa, ao longo dos anos, ela opta por não mais distribuir os dividendos, mas fazer as recompras de cada uma das suas ações e ir cancelando ao longo do tempo. E aqui você percebe que o investidor X, sem precisar fazer absolutamente nada, ele aumenta a sua participação na empresa, uma vez que antes ele possuía uma ação para 100, o que significa dizer que ele tinha 1%, e agora ele possui uma ação para 90 ações no total, ou seja, agora ele possui 1,11% de participação na empresa ABCD, ele cresceu em torno de 10% a sua participação original e, consequentemente, ele vai ter direito a um lucro por ação maior, a um possível dividendo maior também, caso essa empresa volte a distribuir os dividendos, e também com um possível aumento do valor de mercado dessas ações negociadas, uma vez que a oferta foi diminuída, e se as condições da empresa permaneceram as mesmas, a demanda continua igual. Então, possivelmente, as cotações dessa empresa vão ter um valor maior agora que ela possui 91 ações negociadas no mercado do que quando ela possuía 100 ações. E aqui a gente também vê uma notícia que mostra como esse movimento é frequente nos Estados Unidos, só destacando que, enquanto a Bolsa brasileira nos últimos anos passou por momentos de estresse e ainda é considerada subavaliada na visão de diversos analistas e diversos bancos de investimento, nos Estados Unidos o cenário foi o inverso. E o porquê dos programas de recompras de ações continuarem forte por lá é que existe a tributação dos dividendos lá, independentemente da renda oferida pelo recebimento desses dividendos, então não é como aqui no Brasil, que até um determinado limite eles continuam isentos, e isso faz com que algumas empresas optem por usar o seu caixa para recomprar ações ao invés de distribuir e, consequentemente, os investidores serem novamente tributados. Aqui a gente vê que na data dessa reportagem, os programas de recompra já somavam mais de 980 bilhões de dólares só no ano 2025, com estimativa de que o volume superasse 1,1 trilhão até o final do ano, tendo as empresas Apple e Alphabet, que é a dona do Google, como as maiores expoentes quando se trata de recomprar ações. Mas também esse movimento foi seguido por grandes bancos como o JP Morgan, o Bank of America e o Morgan Stanley. E aqui nesse gráfico a gente pode ver as ações disponíveis para negociação da Apple desde 31 de dezembro de 2011
até 1 de janeiro de 2026, essa queda no volume disponível para negociação foi fruto de diversos programas de recompras realizados pela Apple. A gente vê aqui que em 31 de março de 2013 a empresa tinha 26 bilhões de ações disponíveis para negociação e 10 anos depois a empresa já tinha recomprado mais de 10 bilhões de ações, o que significa dizer que o volume disponível para negociação havia caído para 15,84 bilhões. E, portanto, o efeito inverso aconteceu nas suas cotações, com uma apreciação, ainda que irregular, em diversos momentos, como sempre acontece, mas uma tendência geral de valorização das suas ações que acabou por retornar valor para o acionista de longo prazo. Então, essa é uma tendência que a gente deve ver cada vez mais forte aqui no Brasil, que, como eu falei, não é exatamente a mesma coisa da distribuição de dividendos, uma vez que você tira o poder de escolha do investidor do que fazer com aquela remuneração, mas que, voltado para o longo prazo, a remuneração efetivamente existe para os investidores que se mantêm aportados nas companhias. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, deixar o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os outros vídeos, dá uma conferida nesse outro vídeo aqui em que eu falo de outras consequências da tributação em dividendos que a gente já consegue ver aqui no Brasil, no final desse primeiro trimestre de 2026, e valeu demais por ter assistido até aqui. Um abraço!